O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres, seguidores de Jesus, irmãos, filhos de Deus, não é? Que nós sejamos como a mãe de Jesus, aquela que por primeiro se colocou a serviço de Deus. Amém. Olha, meu querido irmão e irmã, hoje é um dia muitíssimo especial aqui para a nossa comunidade e para tantas comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, pois hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. E nesse evangelho aqui, parece que Jesus está fazendo, não é, um desvalor à sua mãe, né? Quando ele diz: "Olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai." Olha, é o maior elogio que Jesus faz à sua mãe, a nossa querida mãe Maria Santíssima, hoje com o título de Nossa Senhora do Carmo, porque foi ela que, por primeiro, fez a vontade do Pai do céu. E assim, ao exemplo de Nossa Senhora do Carmo, que nós também, meus queridos irmãos e irmãs, façamos a vontade de Deus, para que Jesus possa dizer: "Esse sim, essa sim, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, porque faz a vontade do meu Pai, porque é temente a Deus, porque é temente a mim, porque é temente ao Pai do céu." O meu irmão, ô minha irmã, nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, ela própria está nos convidando para que Jesus possa se referir a cada um de nós como aquele que verdadeiramente é irmão e mãe ao mesmo tempo de Jesus, porque nós fazemos a vontade do Pai que está no céu. Olha, no tempo do profeta Elias, ele foi usado por Deus lá no Monte Carmelo, nesse mesmo Monte Carmelo, onde Nossa Senhora apareceu, e ali, não é, sem fósforo, sem fogo, não é, por ordem de Deus, ele desmascara aquele povo que acreditava no Deus Baal, e o fogo desce e queima aquelas carnes ali, não é? Olha, meus queridos irmãos, é nesse mesmo Monte Carmelo que um grupo de seguidores de Jesus Cristo sobe ali para aquele Monte Carmelo e ali eles entram em oração, eles entram em clima de uma oração profunda a Jesus, e ali eles constroem uma capela. E a devoção a Nossa Senhora ali naquele Monte Carmelo é tão grande, é tão forte, que ali passa a ser chamado, né, Monte Carmelo, igreja
não é, de Monte Carmelo, Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Olha que essa devoção a Nossa Senhora do Carmo, a partir desses eremitas, a partir desses homens eremitas, essa devoção a Nossa Senhora do Carmo, ou do Carmelo, né? Carmelo aqui é flores, é jardim, não é? Quer dizer isso. Então, a partir daqui, esse grupo se espalha pelo Oriente Médio e já, depois de muito tempo, já aí com mais de 15, vamos dizer assim, grupos, não é? Seguidores de Nossa Senhora do Carmo, lá pelo ano 1251, inicia-se uma perseguição aos cristãos. E os carmelitas, então, são perseguidos, muitos são assassinados, e eles fogem para a Europa. E lá na Europa, eles sentem uma perseguição até mesmo da Igreja Católica, por incrível que pareça, porque a Igreja Católica, naquela época, não queria mais uma ordem religiosa, e eles até não gostavam daquelas roupas estranhas que aqueles homens usavam, e muito perseguidos, até que no dia 16 de julho de 1251, São Simão Stock, que era o líder da comunidade, ele apela a Nossa Senhora, ele clama a Nossa Senhora, e naquele milagre, naquela aparição milagrosa de Nossa Senhora, ela lhe apresenta-se a São Simão, trazendo um escapulário, que era uma veste, não é? Diferente da nossa hoje, era uma veste, era um pano que era revestido, tipo um avental, não é? Um avental pela frente, pelas costas, e Nossa Senhora vai dizer para ele, olha, este escapulário é o símbolo da ordem dos carmelitas. Todos aqueles que morrerem usando esse escapulário não passarão pela tormenta dos infernos. Ô meu irmão, ô minha irmã, e hoje nós podemos usar o escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Hoje nós podemos usar esse escapulário, essa medalhinha, de um lado Nossa Senhora do Carmo, do outro lado a imagem de Jesus, mas esse escapulário ele tem que primeiro ser imposto a nós pelas mãos de um sacerdote, que depois, quando ele já estiver velhinho, já estiver acabando, aí você pode mesmo comprar um outro e você mesmo pode colocar. Isso aqui não é um amuleto para trazer sorte, muito pelo contrário. O escapulário é para que você se comprometa na missão, para que você se comprometa, como o próprio Jesus está dizendo aqui, a fazer tudo o que Deus está pedindo. Aí sim, nós nos tornaremos filhos de Deus, não é? Nós nos tornaremos, vamos dizer assim, mãe, pai, não é? De Jesus, por estar cumprindo o que Deus nos pede. Olha, meu querido irmão, irmã, nós, usando escapulários, nos defendemos dos perigos, Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já recebi muitas graças por usar o escapulário. Eu só tiro o meu escapulário para tomar banho, mas depois eu não o tiro mais, ele fica comigo de dia e de noite. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, que nós possamos usar sempre o escapulário, viu? Mas não como um amuleto, eu repito, como um sinal de que nós somos filhos de Deus, filhos da Mãe Santíssima, que como ela, nós também devemos fazer a vontade de Deus que está no céu, amém? Que assim seja, que Nossa Senhora do Monte Carmelo rogue por nós, que Nossa Senhora do Monte Carmelo ouça os nossos pedidos, como ouviu os de São Simão Stock. Que Nossa Senhora do Carmo, por sua intercessão, nos livra deste coronavírus, desta peste que assola o Brasil e o mundo.
Viva Nossa Senhora do Carmo, viva a nossa padroeira, viva a nossa mãezinha querida. Amém, que assim seja. Amém.